a primeira coisa que eu queria falar é que somos uma especialidade médica, né? A gente muitas vezes tem que falar para os pacientes, né? Não, eu fiz uma residência, eu sou especialista, e somos especialistas em gente, né, Renatão? Então, para ser médico de família e comunidade, podemos, claro, né, tem outros critérios para prova de título e tudo mais, mas temos a nossa residência. Uma coisa muito incomum, e acho que é a única de todas as residências espalhadas pelo Brasil, é a duração. Então, todas as residências de medicina de família e comunidade têm 2 anos, podendo algumas pessoas estender esse prazo, né, fazendo um R3 em algumas outras especialidades, subespecialidades, mas que é papo para outro congresso. E a gente queria começar falando sobre a diferença entre ser médico de família e comunidade, ser clínico e ser um médico generalista, né? O médico generalista, ele é um médico que... eu tô falando tudo no masculino e eu me irrito com isso, mas sou feminista. O médico generalista, ele é um médico que ele acabou de se formar, né? Ele ainda não tem nenhuma especialidade e ele é um médico generalista. Ele atende onde ele quiser, em qualquer lugar. Todos nós, quando nos formamos, nos tornamos médicos generalistas, certo? Não sei se vocês sabem, mas o médico ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que, assim, dentro da medicina, desde que ele se sinta capaz, né? Então, se eu quiser fazer uma neurocirurgia como médica generalista, eu posso, desde que eu não mate o paciente para ser processada depois. Então, esse é o médico generalista, o médico que acabou de sair da faculdade, né? E todos nós somos. O médico clínico, ele é o médico que fez a residência em clínica médica. Então, ele é um especialista em clínica geral. Tem a diferença bem grande, porque parece que é bobeira, mas quando a gente faz uma residência, a gente estuda para aquilo, o nosso atendimento é de uma forma diferente. Então, ele estudou e ele se tornou um clínico geral. E nós, médicos de família e comunidade, somos especialistas em gente. Então, a gente atende desde o recém-nascido, às gestantes, a idosos, a todo tipo de pessoa. E estudamos para isso, temos técnicas, né? Tanto de técnicas como outras especialidades têm, né? De exames e tudo mais, mas também temos muitas técnicas de comunicação. E acho que essa é a nossa principal ferramenta de trabalho, a comunicação. E a gente aprende a se comunicar de uma forma diferente. Nós não somos os médicos au-au, que ficam encaminhando, nós damos conta de resolver cerca de 85% dos problemas que chegam para a gente, e isso não é fácil, então a gente precisa se especializar para conseguir fazer isso, certo? Acho que deu para entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem botar no chat, não sei se a gente vai conseguir responder todas, né? Mas já temos algumas anteriores, né, que mandaram antes. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu julgo ser a principal coisa de uma residência, que é a preceptoria. Independente da residência que você esteja, se ela é relacionada mais a academicismo, ou se você está em uma residência em que você tem que tocar serviço, né, a preceptoria é o que vai fazer a maior diferença, porque é dali que vem o seu aprendizado de médico de família mesmo, de comunicação e tudo mais. A clínica, a gente senta a bunda no livro, senta a bunda na cadeira, no caso, né? Lê o livro e daí a gente aprende, né? A clínica é assim. A gente, lógico, precisa treinar, examinar, mas as ferramentas de comunicação, como se tornar realmente um médico de família, a gente aprende no dia a dia e a gente aprende com uma preceptoria ombro a ombro. Então, tendo alguém ali para puxar a nossa orelha o tempo todo. E acho que quem busca uma residência de medicina de família e comunidade tem que procurar esse ponto como crucial para poder escolher. São variáveis, assim, tem de todo tipo, em todos os lugares. A gente não vai conseguir falar de todas aqui hoje, mas depois vocês podem procurar padrinhos específicos de cada residência e conversar sobre.
Então, existe a residência que o residente chega e tem que assumir uma equipe já de cara e acaba tendo que trabalhar muito, né? Isso não é ruim, tá, gente? São formas diferentes de residência, mas nenhuma é ruim. Toda residência tem problema, ponto final. Cada uma tem um problema diferente, você tem que escolher a que vai ter o problema que não vai te atingir tanto. Então, você tem algumas que você tem que assumir uma equipe, tem algumas que o seu preceptor é o dono da equipe e você se divide para poder atender, e aí os padrinhos vão falar um pouquinho mais sobre isso depois. Existe uma coisa chamada currículo baseado em competências, que é o que norteia a nossa especialidade. E lá tem tudo que um médico de família e comunidade é capaz e deveria ser capaz de fazer. Dentre essas coisas, a gente tem, por exemplo, as pequenas cirurgias. Então, eu vou falar um pouquinho aonde a gente vai rodando quando a gente está na residência. Isso também é variável, mas basicamente a gente roda nas grandes áreas. Então, tem uma percentagem de tempo que a gente tem que estar na atenção básica, né, que é o principal, que é a nossa fonte. Então, tem uma porcentagem bem grande que a gente tem que atender na unidade básica de saúde, ou, enfim, se for uma residência particular, né, mas atendendo na atenção primária. Mas a gente roda com especialistas em ginecologia e obstetrícia, muitas rodam em psiquiatria, né, saúde mental, ISTs, geralmente roda-se em pronto-socorro, tanto infantil quanto em pediátrico, mesmo que as pessoas que façam medicina de família e comunidade não gostem muito. Existe esse estágio na maioria dos lugares. E a gente roda também na pequena cirurgia. Então, fazemos de tudo nas cirurgias. Também é variável de cada residência, né? Mas tem residência que você consegue fazer cirurgia de orelha, que você tira cisto, lipoma, enfim, outros tipos de procedimento, que são a inserção do DIU, que muita gente também não sabe, que somos capazes de colocar um DIU, que é um procedimento tão simples e que todo mundo deveria saber fazer, né? São competências do médico de família e comunidade, infiltração de corticoide, e atender, né? Com amor e carinho. Também faz parte. São basicamente esses lugares assim que a gente roda. Eu não sei se eu esqueci de algum, gente, das grandes áreas: ginecologia, psiquiatria, pediatria, urgência e emergência, cirurgia. Estou esquecendo. Pode falar aí, não, foi. Não, você falou tudo, pelo que eu lembro. A medicina rural, pois é. Medicina rural, maravilhoso. Quem tem essa oportunidade. E, por exemplo, aqui a gente roda no SAD, né? Serviço de Atenção Domiciliar. Acho que todas as residências devem ter algum contato com isso, né? Consultório na rua também. Aqui a gente tem esse contato com consultório na rua, e acho que é isso. Acho que você contemplou todas as áreas. Nossa, visita domiciliar, gente, como que eu tinha esquecido? Mas eu tenho motivo para ter esquecido. A minha residência não fez visita domiciliar. É uma longa história. Um estágio, desculpa, Caio, é um estágio só de visita domiciliar, né? Então é bem interessante nesse sentido também, para onde tem. Sim, é muito importante, e é uma parte muito importante, né? E eu deixei para falar no final. Eu estou fazendo um apanhado geral, tá, gente? Os próximos padrinhos vão se aprofundar um pouquinho mais. Eu deixei para falar por último sobre uma coisa que eu acho que chama atenção, que a gente estava até conversando um pouquinho antes, que é a bolsa complementar. Não pode ser o seu objetivo final, mas se você conseguir conciliar um bom lugar com uma boa residência que tem uma bolsa complementar, ajuda, né? Isso depende muito, 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 varia, tem prefeitura que paga, né? Tem vários projetos em vários lugares, mas também tem projetos que foram destruídos, né, ao longo do tempo, como no Rio de Janeiro, que dá vontade de chorar até, né? E, enfim, é uma das residências que a gente tem que existem vários lugares que pagam bolsa complementar. Então, no geral, a bolsa é de 2.900, eu sabia todos os centavos, né? Mas agora que eu já terminei, eu não sei mais. 2.860,37 centavos. 64. Todo residente sabe, gente, porque, né? Como não sou mais, não lembro.
E tem lugares que chega a 10 mil reais com complementação, assim, tranquilamente. Então, é um incentivo aí, mas não pode ser o motivo de você escolher medicina de família e comunidade, por favor, tá? Eu vou passar agora a palavra para a Tamires, que vai falar um pouquinho sobre como é na residência dela. E vocês vão mandando aí do ladinho. Pode ir, Tamires. Boa noite, gente. Meu nome é Tamires, então, como a Ká já disse, então eu sou médica de família, eu fiz residência na Universidade de Morumbi, depois que eu terminei a residência, fiz R3 em Preceptoria e Gestão lá, pela Saúde Pública, Escola de Saúde Pública de Floripa, e atualmente eu estou trabalhando com telemedicina no setor privado aqui em São Paulo. Eu quero dizer primeiro que eu estou muito feliz de ver tudo isso de gente aqui, acho super legal, é uma especialidade realmente apaixonante, e de fato eu espero contribuir com vocês de alguma forma, né, para que vocês se apaixonem mais ainda. Então, como a Ká já disse, eu vou falar um pouquinho sobre a residência em serviço, que foi a que eu fiz, né, pela Universidade de Morumbi entre 2017 e 2019. Então, o que é uma residência em serviço, né? Como se dá uma residência em serviço? Então, a residência em serviço, ela nada mais é do que você ter um contrato, 20 horas, né, que era o nosso contrato, meu e da Bianca, eu e a Bianca a gente fez residência pela EMB, na mesma OS, então a gente tinha o contrato 20 horas com a OS, que você vai fazer residência, né? E o que isso significa? Oh, meu Deus, o que significa? Significa que você também vai ser funcionário da OS como médico não residente, né? Então, ou seja, você também vai ter que bater ponto, você também vai ter que cumprir as metas maravilhosas de atendimentos e de visitas, porém, em contrapartida, a gente recebe o salário de um médico contratado 20 horas, né? E tem os mesmos benefícios que um médico contratado 20 horas, que seria salarial, estou dizendo, né? As férias e o 13º e o salário do médico 20 horas. Agora, um pouquinho assim, basicamente, quais são os pontos negativos e os pontos positivos da residência em serviço. Então, como a Ká já disse, toda residência tem os seus problemas e suas vantagens e tudo mais. O que eu avalio como ponto negativo, assim, principal, é a dificuldade que a gente tem de fazer os funcionários entenderem que a gente é médico em formação, né? Então, muita coisa não vai ser a gente que vai ser responsável, não vai ser a gente que vai decidir, até porque a gente vai ficar ali naquela equipe pelo menos 2 anos, né? A princípio são 2 anos na mesma equipe. Então, é um pouco difícil fazer com que eles entendam que a gente não é o médico da equipe, né? Quando eu fiz a residência, eu dividia a equipe com a minha preceptora, então muitas coisas ela resolvia e muitas coisas eu acabava resolvendo, mas não tudo, né? Não era minha responsabilidade muitas coisas. Outro ponto negativo que eu acho que eu avalio como sendo, depois a Bianca pode complementar o que ela quiser, falar o que ela quiser também, acho válido, porque eu era R mais dela. Enfim, e que eu acho também a questão da gente atender mais do que o contrato. Tipo assim, a gente é contratado 20 horas, mas a gente passava 36 horas dentro da unidade. Mas isso está relacionado por conta da carga horária da residência, né? Toda residência exige uma carga horária de 60 horas semanais. Então, a gente fazia uma parte da residência na unidade e as outras horas a gente fazia nos outros estágios, e aí a gente às vezes sentia que estava atendendo muito mais do que o contratado, mas não é isso, é por conta da residência mesmo, tá? Então isso acaba que, por um lado, é bom porque você consegue atingir as suas metas que você tem que atingir, né? E outro ponto também que eu acho que é um pouco pesado, principalmente no começo, a gente chega assim de cara louco para resolver todas as diabetes e pressão e tananã, é o negócio das metas, né? Que eles cobram as metas de visita, meta de consulta, e isso para mim no começo foi muito sofrido, mas depois a gente, como a Ká falou, com as técnicas de habilidade de comunicação, escutativa e tudo mais, a gente consegue lidar com tudo isso. Os pontos positivos, assim, né, que eu avalio, então, o salário que a gente tem adicional, né, e aí, assim, a integração com a equipe, para mim, o principal, assim, a integração com a equipe. Então, você tem a sua própria agenda, você tem os seus pacientes, você se torna uma referência dentro daquela unidade, você se torna uma referência dentro da sua equipe.
Dividir a equipe com o preceptor é muito bom também, porque é uma pessoa experiente, que já está na área e já domina muita coisa, então isso acrescenta bastante, né, ajuda bastante. E o fato de você se integrar ali, né, eu acho que eu me sentia parte da equipe, né, até hoje eu tenho contato com as minhas agentes comunitárias, com alguns pacientes, então isso eu acho que é o que faz mais diferencial. É você ver que você tem um papel ali dentro, que você está fazendo a diferença para algumas pessoas, a maioria delas, por mais que você esteja dividindo, né, com o seu preceptor, você se torna referência também. Então, isso faz muita diferença, acho que é muito válido. Não sei se eu falei muito rápido, não sei se tá bom, mas acho que o que eu tenho para falar é basicamente isso. Ou Bianca, quer falar? Sinta-se à vontade. Eu acho só que vale a pena pontuar, Tami, que o que é importante numa residência, que é a questão da preceptoria, às vezes, se você não souber negociar bem isso com a sua OS, com a preceptora, você pode sofrer um pouco tem um déficit aí nessa questão do aprendizado. Então, isso tem que ser muito bem conversado desde o começo, delimitado com a preceptora, e você sempre está buscando espaço para isso, né? Para discussão, para crescimento, entre outras coisas. E eu acho que de positivo, pelo menos para mim, que foi incrível, é você ser a referência mesmo da unidade, né? Tanto como médica de família, que algumas unidades, na verdade, a maioria aqui em São Paulo ainda não tem médicos formados, né? Então, a gente vê um grande crescimento da UBS como um todo, como referência para os pacientes, né? Porque a gente, querendo ou não, nós somos especiais, né? Então, a gente trata os pacientes de outra forma, eles não estão acostumados com a maneira com que a gente trata, né? Então, a gente fica muito marcado, isso é muito legal. É isso. Então, acho que é isso. Acho que a Bianca falou bem, assim, essa questão de negociar com o preceptor, até negociar com a gerente da unidade, algumas coisas, assim. E sempre entender que você tem que estar aberto a, né, conversar, e o preceptor também negociar bem, assim, com você, entendeu? Ter esse canal bem direto, assim, com o preceptor, às vezes com o tutor, é muito importante. E essa questão da gente tratar diferente também é um diferencial, né? Então, acho que é isso da minha parte. Acho que agora o Vinícius vai falar um pouquinho com vocês, ou a Cá, não sei. Vou só intermediar aqui. Eu acho que esse é o principal ponto que a Bianca falou. Você está numa residência que é de serviço, mas conseguir ter o aprendizado. Então, isso é muito importante. Você não ficar ali só tocando serviço, né? Você tem que... A residência é para aprender. Então, isso tem que pesar mesmo. E o Vinícius vai falar agora sobre uma residência mista, né? Que tem serviço e tem academicismo. Boa noite, pessoal. Eu primeiro queria falar que estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Está sendo uma experiência muito interessante estar em contato com vocês. E é muito legal saber que a gente pode estar em contato com o pessoal que ainda está na faculdade, que não tem tanta informação, porque a gente já teve nessa situação. Eu não foi há alguns anos atrás, eu me formei no final do ano passado, outros já foram há mais tempo, mas é muito bom saber que a gente vai poder dar esse apoio para vocês. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu estava até conversando aqui com o Rafael, e ele disse uma coisa interessante, que talvez não faça tanto sentido a gente dividir puramente as residências em serviço e acadêmica, né? Porque em um grau ou em outro, todas vão ter alguma coisa em serviço e alguma coisa em acadêmica. Essa diferenciação que a gente tinha pensado inicialmente, a gente pensou para saber exatamente as que eram 100% em serviço, né? Que eram a maneira que a Tamira estava explicando, que você é um médico contratado e que você tem os direitos trabalhistas que um residente não tem, né? Só para explicar um pouquinho para vocês, que às vezes vocês também têm essas dúvidas, os direitos que um médico CLT vai ter, ele vai ter férias, ele vai ter 13º, ele vai ter, dependendo de algum lugar, algum auxílio, alguma coisa para dar esse apoio financeiro para ele também. Mas, em contrapartida, ele vai ter metas muito mais rígidas para serem cumpridas. As residências que são eventualmente mistas ou acadêmicas, como a gente estava chamando, você tem uma divisão desse peso maior entre o residente e o preceptor. Então, eu vou falar um pouquinho da residência como é na Faculdade de Medicina do ABC.
Eu sou R1, junto com a Ana e a Melina, que também está aqui, que é a minha R2. E a gente começou, eu e a Ana começamos no meio do furacão a residência. Logo que a gente tinha acabado de entrar, veio a pandemia. Então, as coisas que eu vou falar aqui, elas são ainda na teoria, elas estão se desenvolvendo ainda por conta dessa quebra de normalidade, mas eu vou falar como seria no ideal. O ideal, a gente ficaria por um período de 1 mês na unidade básica, se acostumando com a rotina, se acostumando com a equipe, com como é a dinâmica da residência, e a partir desse primeiro mês a gente começaria os estágios. Esses estágios, no primeiro ano, como a Camila já falou, são estágios em emergência, né? Então, são basicamente os prontos-socorros das grandes especialidades: psiquiatria, clínica, GO, pediatria e cirurgia. Depende um pouco de cada serviço, uns serviços vão ter mais, uns serviços vão ter menos, e é por isso que eu acho que é extremamente importante vocês estarem em contato com residentes ou formados de lugares que vocês pretendem prestar, tá? Porque tendo essa vivência, vai acontecer essa troca de informações e vai ser muito mais fácil de tomar decisões na hora, que a gente sabe que não é muito fácil tomar decisão envolvendo residência, é muito estressante esse momento, a gente já passou por isso. Então, isso aconteceria idealmente, a gente passaria nos estágios externos, e aí é dividido 3 dias da semana para serem passados nos estágios externos, 3 dias da semana para você ficar na unidade. Você consegue ter uma mistura entre a parte acadêmica, então rodando nesses estágios externos, e a parte do serviço que você vai estar na unidade com o seu preceptor. E o segundo ano você vai ter os ambulatórios de especialidades. Então a ideia, tanto do primeiro quanto do segundo ano, vai ser trazer todas as áreas de conhecimento, e para quem já bateu o olho no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, vai ver que tem literalmente tudo, tem de cabo a rabo todas as coisas que vocês precisam, e a ideia da residência é que você possa aprender realmente quanto essas especialidades entram e o quanto essas especialidades, na verdade, fazem um pouco parte da medicina de família. O médico de família, ele é um clínico muito especializado, ele é especializado em resolver problemas da atenção primária. E como a Camila estava falando, não são poucos problemas, são muitos problemas, são pessoas extremamente diferentes, são sistemas extremamente diferentes, são comunidades extremamente diferentes que têm as suas vivências e suas particularidades. Então, a formação em medicina de família e comunidade é uma coisa que agrega muito como pessoa, agrega muito como cidadão, agrega muito como médico, e eu acredito que é uma coisa muito bonita de vocês estarem procurando e estarem engajadas desde já. Eu estava um pouco nervoso, não sei se eu falei muito rápido ou se eu acabei deixando alguma coisa. Ká, o que você acha aí, você que está de moderadora? Eu acho que você não estava nervoso nada, você está só fingindo. Eu posso trazer, inclusive, um pouco da minha experiência como residência mista, porque a minha residência ela era pela prefeitura de um município, que é Cariacica, com apoio institucional de uma faculdade. Apesar da gente estar inserido em um serviço, sermos donos cada um da sua equipe, né? Nós tínhamos total liberdade para montar a agenda, para ter os nossos pacientes, para fazer gente, era da forma que a gente queria. Fomos a primeira turma, montamos a residência, na verdade, mas era bem mista mesmo. E aqui no Espírito Santo, todas as residências do estado, somos pequenininhos, né, tem aula teórica junto, então acaba que a contribuição é muito grande, a gente tem uma troca muito grande. E eu acho que quem quiser dos padrinhos aí falar um pouco sobre isso, sobre a forma de ingressar na residência, acho que foi um ponto que a gente não lembrou de abordar, que algumas você faz uma prova para um lugar, acho que Maria Fernanda falou sobre isso, né? Ou não, eu tô doida? Falei sim. Olá, pessoal, primeiro, boa noite, tudo bom? Tô aqui. Gente, tô muito feliz com tanta gente assim, né? Meu Deus, hein, Vini? Hein, a Maitê também. Muito legal, muito bom ver pessoas já interessadas em medicina de família, querendo entender um pouquinho mais, inclusive esse processo de residência. Acho que o Vini comentou sobre vocês têm que entrar em contato com pessoas
próximas da região onde vocês imaginam fazer a residência, né? Sotaque maravilhoso de Jesus. Bem carregado, né? Tô lendo aqui. Então, vocês têm que ter contato com as pessoas com pessoas que já fizeram a residência ou estão atuando naquele momento. E não adianta, eu posso falar aqui da minha experiência, mas a residência, ela é cíclica. Por exemplo, a Maitê entrou no R1 de um jeito, no R2 já mudou. Tá? O que acontece aqui em Curitiba, então? É uma única residência para a cidade inteira. Então, você tem, sei lá, 20 e poucas pessoas para conversar. Pode ser comigo. Mas são 24 ou mais, se não me engano, até mais agora, residentes de medicina de família. Eles entram por diversos formatos, e cada um desses formatos tem a prova do seu lugar, não é uma prova única. São várias provas. Entenderam? Então, ou seja, eu entrei pela PUC do Paraná, mas eu poderia ter entrado pela Faculdade Pequeno Príncipe e a prova era outra. Então, é como se você tivesse 6 vezes de chance de entrar em medicina de família na residência em Curitiba, o que é muito legal, né? Porque é difícil, assim, não ter vaga aqui, apesar que agora ficou um pouquinho mais concorrido, mas você pode entrar por diversas formas, isso é muito legal, porque a residência é única, só que o teu certificado, ele vai ser de acordo com a faculdade com que você ingressou, entendeu? Essa que é a diferença, mas a residência é única. Então, você acaba tendo contato com todo mundo da residência, porque as aulas práticas, as aulas teóricas, são todas as mesmas, e a equipe que está organizando, por exemplo, a residência em si, tem mais de 30 preceptores, porque é R1 e R2, às vezes tem preceptor que só tem R1, tem preceptor que tem R1 e R2, tem preceptor que só tem R2. Então, tem mais de 30 preceptores que você pode entrar em contato para ter uma ideia de como é a unidade de saúde. No primeiro dia de residência, eles, inclusive, fazem isso, assim, uma reunião, antes mesmo de começar, efetivamente, lá por final de fevereiro, para que eles falem um pouquinho da sua unidade de saúde, para saber o que vai encontrar mais lá. Por exemplo, eu não queria pegar muito procedimento estético, eu preferia pegar uma coisa que fosse mais saúde mental, doença crônica, isso era eu. Então, vai depender do qual a tua abordagem, que você também vai se identificar ao longo do curso, e aí no R2 aqui você troca. Então, R2 você pode, eu não tive muito bem isso no meu R1, posso trocar para o R2, entendeu? Ô, Fê, eu queria só responder, aproveitando para responder que a galera tá mandando no chat, e trazendo um pouco das dúvidas que a galera mandou também lá no formulário. Algumas perguntas falando, qual que é o melhor lugar de residência, quais são os fatores para escolher a melhor residência. Assim, tem algumas coisas que, ao meu ver, elas são muito universais, né? Então, você saber que tem a preceptoria, que nem a Camila estava falando, um envolvimento acadêmico em alguma forma, isso também é muito importante. O lugar onde você vai exercer também é muito importante. Mas tem algumas coisas que são muito pessoais, gente. A escolha da residência, ou qualquer escolha na vida, ela é muito pessoal. Então, você eventualmente pode estar em um momento mais fácil ou mais difícil, que você quer ir para uma cidade, ou não quer sair de uma cidade, quer novas experiências, não quer novas experiências. Então, ao meu ver, vocês precisam refletir mesmo com vocês, para decidir onde eu quero ir fazer a residência. Eu quero ir num lugar que é super bem visto academicamente, ou eu quero fazer num lugar que tem uma experiência diferente, como na Paraíba, que tem um esquema super diferenciado para médico de família, ou eu quero ir para o interior de São Paulo, ou eu quero ir para Santa Catarina. Tem opções assim excelentes no Brasil inteiro, e eu acho que a gente também pode vir trazendo essas opções ao longo dos nossos encontros, para deixar vocês também cientes dos lugares que são mais bem conceituados, que tem um programa melhor estruturado e etc, tá bom? O foco agora não é realmente trazer os detalhes, né, dos programas. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, que eu até elenco como um dos principais motivos para... Mas, assim, as pessoas perguntam, mas você só fala as coisas boas e as coisas ruins, né? Fale os motivos para não fazer medicina de família. Eu acho que um dos motivos é que nenhuma residência vai contemplar tudo que a gente quer no Brasil. A gente está falando de uma especialidade que tem países que o tempo de residência são 5 anos, no nosso país são 2 anos.
A gente está falando de um especialista em atenção primária num país que as pessoas mal sabem o que é isso. Então, durante a residência, você vai se deparar com muitos defeitos, mas que não são do programa de residência em si, mas sim do sistema do nosso país, do SUS do nosso país. Então, mas se fosse complementar? Diga, lógico. Não acho que seja um problema apenas só do sistema ou da residência em si. Eu acho que o grande X, talvez, da questão da medicina de família estava, inclusive, na graduação, em que muita graduação se falava muito pouco sobre medicina. Fato. Começa onde? Com vocês, que são estudantes. O preconceito está entre nós. O pior de tudo é a gente saber disso. Que o preconceito do médico de família, ou essa estigmatização, que a Maitê já fez, inclusive, um vídeo maravilhoso sobre isso, está entre nós médicos. O médico é uma classe egoísta. O médico, eu acho que ele é detentor do conhecimento, ou é detentor de algo que o paciente vai ser dele. Gente, o paciente, para começar a conversa, não é de ninguém. O paciente é dele mesmo. Então, o problema não está em si, o problema está em nós mesmos, médicos, durante a nossa formação e graduação, não ter aberto a possibilidade disso. Eu lembro no meu primeiro ano de faculdade, uma amiga minha falou assim, acho que eu quero ser médica de postinho. Eu falei assim, jamais vou ser isso, mordi minha língua. Porque eu já tinha preconceito no meu primeiro ano de faculdade. Criando isso na nossa cabeça, né? Porque, assim, a escolha da especialidade é um pouco proporcional às experiências que você tem durante a graduação. Então, se você termina a faculdade sem ver um médico de família, realmente fica complicado. Você nem sabe que isso existe, você não tem uma referência para se basear. Infelizmente, a gente tem uma estigmatização, assim, absurda, gigante. E é legal que, assim, eu tive o privilégio, tanto que vocês vão ver que tem várias pessoas da mesma universidade que eu, que na minha universidade, até que a gente tinha já uma adequação desse tipo de profissional, a gente teve contato com alguns médicos de família, a gente teve internato de medicina de família, um dos meus professores está aqui, inclusive, o Dr. Renato Bausch. Então, eu já tinha um olhar um pouco aberto, mas, assim, ainda tinha muito, mas muito preconceito, gente, muito. Então, a gente vai lutar contra isso, gente. Acho que quem faz medicina de família se torna um ativista da atenção primária, da medicina de família. Então, assim, vocês vão ver que eu criei minha rede social justamente para isso, que eu falei, gente, não aguento mais, ninguém sabe o que eu faço, o que eu sou. Ontem eu tive uma situação super desagradável com um paciente meu, com um paciente grave, que eu estou investigando uma possível neoplasia de intestino, o paciente está com sangramento. Enfim, o paciente está hipotenso, e eu queria suspender o antihipertensivo dele. E ele falou assim, você é médica do posto, você não pode suspender um medicamento que um cardiologista passou para mim há 7 anos atrás. Eu falei, há 7 anos atrás, você não sangrava? Mas tudo bem, mas isso me partiu o coração, a gente tem que continuar fazendo o que eu faço, porque é isso. Como que ele, sabe, olha, até as pessoas, a população tem isso, porque o estudante, tudo bem, já entendi que eles não respeitam mesmo. Médico também, aos poucos vão começar a entender. Agora, paciente é o que mais me corta, porque eles poderiam ter um benefício tão grande de usufruir o nosso serviço, de escolher passar com um médico de família e ouço uma coisa dessas. E isso é uma rotina, Maitê. Lamento te desapontar. Mas, assim, principalmente eu que estou na saúde suplementar, né? Onde os pacientes foram criados para ir nos especialistas focais e eles têm que passar por mim antes. Eu sou como se eu fosse uma barreira. Eu já cheguei à situação de falar assim, meu amor, estão me pagando muito bem para ser uma secretária de distribuir encaminhamento. Porque eles chegam falando exatamente isso. Eu estou aqui só porque eu quero ir no médico, sei lá qual das plantas. E eu todos os dias. E eles, às vezes, eles ainda tentam falar assim, não é te diminuindo, mas é porque ele estudou para isso, né? Então, assim, as pessoas não sabem que somos especialistas e isso como disse a Mafê, é totalmente culpa da graduação. E não necessariamente dos graduandos, gente, mas, assim... Eu dei aula por 1 ano com o motivo único e exclusivo de tornar a medicina de família e comunidade conhecida na graduação, porque eu me formei passando, eu vi que falaram, eu tenho atenção primária desde o primeiro período. Eu tive atenção primária desde o primeiro período, eu estava no posto de saúde. Saí da faculdade sem saber que existia especialidade de medicina de família e comunidade. Então, estar na atenção primária não significa que você tem médicos de família e comunidade como orientadores, preceptores, e ter o que isso realmente significa.
As pessoas na graduação, elas cismam que a medicina de família ela é uma união de pediatria, psiquiatria, clínica e pediatria, né? Acho que é uma união das grandes áreas. Então, acho que não suprir, não colocar o médico de família, tudo bem, porque o pediatra vai lá ensinar puericultura também. Só que a medicina de família, ela tem essas características próprias, ela é uma matéria, ela é uma disciplina, então precisa ter o fucking médico da família. Então, a renca de gente aqui, que se Deus quiser, vai para a parte acadêmica, para a gente poder implementar isso. Já temos a Maria Fernanda, o Renato Valch. Olha o selfie. E, gente, só para que, aproveitando essa onda, eu queria contar um pouco, alguns detalhes. Tira a outra, não estava... Alguns efeitos colaterais do programa acadêmico, né? Eu faço na Unicamp, que é um programa mega, hiper, ultra acadêmico, tradicional, desse tipo de faculdade que o povo não sabe nem o que é médico de família, tanto que eles têm um estágio na UBS, eu estava lá de residente na UBS, e o menino no fim me perguntou, mas você faz o que aqui? Você fica gestora? Eu falei, não, eu atendo tudo que você atende. O dia que você vai atender com o psiquiatra, o dia que você vai atender com a GO, o dia que você vai atender com o clínico, o dia que você vai atender com o pediatra, eu misturo tudo no mesmo dia dele. Você atende, que legal, achei que você ficava fazendo planilha. Gente, o que estão fazendo com esse aluno, com essa criança, né? Mas eu quis trazer esse relato, uma lástima para vocês, porque é um dos efeitos colaterais de você estar num programa muito acadêmico. Então, a Unicamp, ela é um programa muito conhecido, a Unicamp, USP, Unifesp, eu acho que a minha fala vai poder representar, contemplar essas instituições. Elas são muito boas de formar especialistas de unha direita, especialistas em neuromodulação e não sei o quê, então subespecialidades, né? Inclusive, na Unicamp, lá os internos passam nos ambulatórios que o R4, o R5 das especialidades rodam, então são formações bem específicas. E a minha dupla da residência era uma egressa de uma universidade dessas, e era muito engraçado, que ela falava pra mim assim, mas eu nunca vi uma criança normal, isso aqui tá normal, ela tá pesando isso, tá normal? Eu falei, tá normal, amiga. Não, porque eu só vi criança com transplante de fígado, com transplante renal, e não sei o quê, então eu tenho um pouco de dificuldade. Eu falei, poxa, que bom, eu pelo menos não tive essa dificuldade. E, tem muitas pessoas que falam que esse tipo de residência é muito hospital-cêntrico, e talvez seja, ok? No meu R1, eu passei aproximadamente 4 meses no setor de urgência e emergência, de psiquiatria, de GO, de pediatria, de clínica. Me sinto muito segura com esse tipo de atendimento, eu gosto muito disso, então para mim foi eu não sabia que a minha residência ia ser assim, entrei e falei, pô, pronto-socorro, vai ser maravilha. Então, achei interessante. Mas, em compensação, alguns outros estágios que eu tenho são muito engraçados, porque é uma faculdade tão grande, que tem tanta subespecialidade, que eu passei no ambulatório de pé diabético. Era este o nome do ambulatório. E eles só atendiam pé diabético. E aí chegava lá o paciente para ver o pé diabético, porque a professora era só especialista em pé, com a glicemia toda cagada, com a insulina toda zoada. Eu falava, ai, vamos ajustar a insulina. Ai, não, aqui é um ambulatório de pé, mas meu filho, você é endócrino? Não, mas aqui a gente vê só o pé. Aí eu pensava assim, ai, meu Deus do céu, vou lá no banheiro fazer receber desse homem. Então, assim, esse é um dos efeitos colaterais de você estar num serviço tão acadêmico, porque as pessoas têm mais dificuldade ainda de ver a medicina de família, de ver a profissão generalista como um todo. Eu acho que, assim, eu sofri um certo grau de preconceito em alguns lugares, porque, por exemplo, o pediatra falava assim, nossa, mas você vai atender criança? Você não vai fazer nenhuma sub? Eu falava, não, eu vou fazer. Ele, porque a impressão que eu tenho é que ninguém resolve os problemas das crianças, aí vem pra mim. Era um reumato pediatra falando. Aí nisso eu falei, putz, mas nem o pediatra resolve, né? Daí manda pro reumato pediatra, que estranho, né? Acho que no problema não sou só eu, não. Ele, nossa, é verdade. Eu falei, porque você tem uma visão assim, bilhões de quilômetros, é super aprofundada, não podemos negligenciar, são especialistas extremamente importantes. Só que a minha visão, ela é 360 graus até 2 quilômetros que seja. Então, eu tenho uma visão ampla, porém uma visão restrita. E isso não é um problema, gente. Eu não sou mais burra que você em alguns assuntos. Eu posso ser em alguns assuntos, mas eu querer ter escolhido não me aprofundar em muitos assuntos, tá tudo bem. É uma especialidade médica muitíssimo reconhecida em vários outros lugares. Então, assim, estamos crescendo, eles que aguentem, eles que aceitem, porque eles têm muito medo da tomada de mercado, né? Eu tenho uma coisa que escuta muito, né? É o tomada do mercado. Escuta muito isso.
Tem muito. Mas alguns não são assim, porque, por exemplo, a minha irmã Legião, ela fala, mas eu não queria fazer pré-natal de baixo risco, eu nem estudei isso, a minha residência eu fiquei fazendo lá pré-natal de gêmeo, de hipertensão, diabético, eu acho que tem que ser médico de família, vocês sabem muito mais do que a gente. Então, tem alguns lugares que vão ver dessa forma, mas a maioria não vai. Então, a gente tem que lutar e mostrar a nossa capacidade, a nossa competência. Aí eu falo, gente, o GO e pediatra dentro do posto de saúde não faz nada diferente do que eu faço. O que o GO estudou de fazer histerectomia, ele não vai fazer aqui. Aqui ele vai fazer pré-natal e gineco geral, igual eu estou fazendo. Maite, eu já ouvi de gineco falando sobre a inserção de DIU, né? Que a gente colocava o DIU no posto e começou a esvaziar a emergência as consultas do hospital para poder fazer a colocação. E aí, numa reunião da CAP, a gineco virou e falou assim, isso é um absurdo, existe o ato médico. Aí eu parei, eu falei, eu respondo, eu fico quieta. Eu conto ou vocês contam? Médico. Entendeu? Aí eu virei aquela coisa assim, olha, da mesma forma que você fez ginecologia, você se especializou, eu me especializei, eu fiz residência em medicina de família, eu fiz pós-graduação em saúde pública, eu fiz mestrado em saúde da família, então, ato médico, vamos conversar aqui direitinho. Então, assim, essa questão que você falou... Não precisa de especialidade para colocar um DIU, né, gente? Sim, mas os meus alunos, os próprios especialistas não sabem o que a gente faz. Gente. Só aproveitando o gancho, respondendo uma perguntinha que surgiu aqui no chat, voltando um pouquinho no assunto de residência médica, existem algumas residências que permitem você fazer estágios em outros serviços. Então, a minha residência foi feita pela Secretaria de Saúde do Rio e tinha a opção de eu fazer um mês de internato, olha, um mês de residência em Portugal, no Serviço de Saúde de Portugal, tinha a opção de fazer em outros estados. Então, isso aí é negociável com a residência, né? Então, existe essa possibilidade. Gente, uma coisa que eu queria falar é que esses episódios que a gente ainda passa é porque ainda existem poucos médicos de família e comunidade. A residência de medicina de família e comunidade ela qualifica muito o médico. E, infelizmente, quem trabalha hoje em dia na atenção básica, na atenção primária, não são médicos de família. Então, o exemplo que esses especialistas têm, infelizmente, na maioria das vezes, realmente é ruim. É a pessoa que se formou... Tem cirurgiões trabalhando em unidades básicas de saúde que não entendem o seu papel ali. Eles não sabem que eles são o recurso da população, eles estão ali para ter um vínculo público, muitas vezes, e não se entendem mesmo enquanto recurso da população, não sabem qual que é o papel deles ali, eles não têm a noção de abordagem individual, familiar e comunitária, e acabam queimando a visão da atenção primária. Então, por isso que existe todo esse estigma. Mas o que é o nosso papel agora? Formar médicos de família qualificados, seja por residência acadêmica, por residência em serviço, mas formar cada vez mais médicos qualificados e a gente ocupar espaços. O que significa isso? Ocupar espaços na gestão, na academia, no setor, na saúde suplementar, no SUS. Então, a gente tem que se multiplicar e ocupar todos os espaços. Matéria de semiologia, a gente tem muito lugar, não é só na saúde coletiva, ensinando epidemiologia, por exemplo. A gente tem muita coisa para contribuir mesmo na graduação. E acho que a Camila falou, né? Ela ficou na atenção básica desde o primeiro ano e não sabia da especialidade. Então, quer dizer, o exemplo ainda é ruim. Por quê? Porque a gente tem pouco médico de família. Então, a gente precisa de um exército de médicos de família qualificados para mudar essa visão aí. Talvez a gente não consiga mudar a visão do especialista mais antigão lá, né? Mas de toda a geração para frente, a gente vai mudar sim, e a gente conta com vocês para isso. Bia, deixa eu continuar uma coisa. E a gente tem que relembrar que o médico de família era o médico que ia no caso do teu bisavô. É esse o médico de família que a gente tem que relembrar, não esse buraco que existiu do nosso bisavô para o que está voltando hoje, porque ali se perdeu muito do médico de família devido à subespecialidade. E o médico que estava indo na casa do teu avô pode ter certeza que não era um médico que só trabalhava no SUS, era um médico que tinha um consultório particular. Por isso que eu quis dar o gancho, porque eu
comecei e quis me aventurar com um consultório particular. E a gente está aqui falando bastante de SUS, saúde suplementar, que é algo muito mais palpável, certo? Eu tenho um exemplo para dar para vocês, que semana passada, no meu consultório, eu atendi uma paciente de 18 anos, a qual já tinha procurado 4 ginecologistas e ninguém entendia o que estava acontecendo com ela. Ela foi procurar quem? O médico de família. Por quê? Porque tem a visão integral. Vai entender ela, independente dos hormônios que ela está tendo. Vai entender ela que uma dieta talvez fosse importante. Vai entender que a relação que ela teve de se sentir, de ter sido bulinada na escola também vai ter importância na vida dela. Então, ela foi procurar alguém que pudesse ter essa visão integral. Ela já tinha 4 ginecologistas dela. O problema dela era irregularidade menstrual com 18 anos. E ninguém não adiantou. Ela veio isso há pelo menos 2 anos. Ela foi atrás de mim. Gente, eu queria compartilhar uma experiência de aspirante. Vocês falando aí sobre a medicina, eu lembro do dia que eu falei pro meu pai que eu ia para a MFC. Parecia que eu estava chegando nele falando que eu ia vender minhas artes na praia. A mesma, não mudava nada. E eu falei, meu pai olhou, mas o cara que formou, recém-formado, faz a mesma coisa. Sabe, você vai se submeter a isso? Isso porque meu pai é GO e tem uma pós em medicina de família. Olha que doideira. Aí você pensa, como que as coisas são construídas, né? Ele falou, não, você não faz isso, seu pai. Justamente, se, por exemplo, continua tendo esse tanto de gente que às vezes não tem uma formação, uma capacidade técnica para estar lá e atuando, vai acontecer do seguinte, de perpetuar, porque você abre uma vaga para neuro, não pode outra especialidade, é só o neuro. Abre uma vaga para neurocirurgião, abre uma vaga para GO, eles querem aquele especialista. Agora, em concursos para assumir uma unidade básica, abre uma vaga, eles não colocam que precisa ser um médico de família. Por quê? Por ignorância, desconhecimento da capacidade técnica do profissional. Isso vai perpetuando e chegando não só para a população, que vai chegar com esses comentários para vocês, né? E como também os próprios médicos. Exemplo do meu pai, que viveu isso. Muito louco. Mas, Arthur, eu acho que essa discussão que a gente está tendo é muito importante, mas eu acho que isso vem muito da falta de informação mesmo. Eu acho que as especialidades, a própria graduação é muito voltada mesmo. Quando a gente tem um profissional que quer ouvir o paciente, que quer ter uma prática de medicina centrada na pessoa, normalmente é uma pessoa vista como um alien ou até digno de chacota. Eu acho que é difícil mesmo quando a gente tem uma graduação toda baseada em especialidade, voltada muito para o diagnóstico, voltada muito para a doença e que não escuta muito o que o paciente tem para trazer, o que o paciente tem para falar. Então, eu acho que esse papel, eu acho que essas discussões que a gente está tendo são muito importantes, porque por mais que muitos dos que estão na live não vão para o caminho da medicina de família, mas vão sabendo que a prática de medicina centrada na pessoa, ela não se encaixa, por mais que seja uma ferramenta da medicina de família, ela não se encaixa só aqui, que ela é válida em todos os lugares e deve ser levada. Eu acho que esse tipo de informação, esse tipo de ajuda com que esse preconceito acabe, porque o preconceito vem muito da falta de informação, da falta de compreensão de qual que é o nosso papel dentro da saúde. É a nossa cultura, né? Não só no meio acadêmico, mas Brasil. A gente vai para outros países e o médico de família e comunidade é a referência, é como funciona o sistema. E aqui a gente é chacota, né? Mas quem tem que mudar isso é a gente mesmo, não tem jeito. Então, quem tá com vergonha aí, gente, bota a cara no sol, entendeu? E começa a falar. Gente, olha isso, olha a nossa reunião, cara. De encontrar vocês, assim, digo, como madrinha, encontrar outros que também estão querendo lutar por isso. Meu, olha a nossa força, gente, tem representante do Brasil inteiro aqui, agora aguenta. Só vou falar de medicina de família, vocês aí vão fazer protesto na faculdade, eu quero médico de família aqui dando aula, cadê? É obrigação, desde o programa Mais Médicos, desde a lei, não sei o que, eu trago até a lei para vocês. Tem que estar na graduação, cadê? O meu médico de família não tem, porque eu tô aprendendo por fora.
viu? Porque vocês não me oferecem, eu vou ter que ir indo atrás. Então, assim... Agora, um contraponto. É muito louco a gente ter que estar feliz porque a gente conseguiu juntar pessoas interessadas em medicina de família. Com certeza. Mas eu acho uma coisa mais normal do mundo. Agora, pra gente, porque é isso, a gente se sente ET, a gente na graduação, também, assim como o Arthur disse, pra minha família, gente, até agora, às vezes acho que, não, mas a Maite sempre foi muito, gosta de tudo mesmo, daqui a pouco ela se encontra. Não, gente, eu já me encontrei muito linda, me encontrei mais encontrada do que eu tô, impossível. Então, eu falei no comentário, mas assim, eu acho que é a melhor tapa na cara de pantufa que vocês podem dar, sabe, aquelas mãos bem fofinhas, e quem fala, nossa, mas você é muito bom para ser médico de posto. Nossa, mas exatamente, é por isso que eu vou seguir essa especialidade, porque tem que ser muito bom. Tem que ser muito competente, sabe? Para cuidar de todo mundo, putz, tem que manjar, viu? Então, realmente, por eu ser muito bom, assim, acho que eu vou seguir essa especialidade mesmo. Cara, a gente ouve muito, né? Tipo, não tem problema não, você pode fazer essa residência, depois você faz outra. Renatão, eu quero, né? O que você ia fazer depois da residência? Trabalhar de médico de família. Não, sucesso. É sub? Sucesso, amém. Não, gente, a gente só acabando a especialidade, você é especialistíssima. Mas você é generalista? Não, eu sou especialista em medicina de família e comunidade. Ah, mas o que é isso? Senta aqui que eu te explico, não tem problema não, vamos lá. Renatão, você quer falar? Oi. Boa noite. Ih, caiu na esteira. Eu saí da academia, quer dizer, fui expulso da academia. Não, fecharam a academia, expulsaram. Cara, acho que eu tô até com vergonha de perguntar, que eu acho que eu sou mais velho nessas 120 pessoas aqui. Putz, a vida, viu? Esse dia chegou. Droga. Patrick, não tem subs da MFC, tá? Você é médico formado bom em tudo. Algumas questões eu tô ouvindo tudo, tá, gente? Estava na esteira, no leg press, tá ouvindo tudo. E acho que uma das questões, né, do erro semântico com médico de família, clínico geral, generalista, é uma questão histórica que leva a um aprendizado cultural errado, né, do ponto de vista de sistema de saúde, de atenção primária, do que a gente conhece como modelo ideal de atenção, e chega no que a gente está hoje, né? E assim, essa indignação com o estigma, né, como eu estou um pouco mais na frente na corrida aí da carreira profissional, né? Já passei aí, já trilhei alguns passos que vocês estão começando. Quem faz isso do luto, gente? Né, tem primeiro a raiva, né, já a negação, né, depois tem a aceitação e ficar brigando perdendo tempo com quem não, com esses caras que não querem entender o que é medicina de família. E bora mostrar, vamos fazer a especialidade crescer para quem quer. Né? Hoje, atuando como gestor na atenção suplementar, tem um monte de gente que quer consumir esse produto, né, de cuidado, quer conhecer o médico de família, quer ter esse cuidado. Lá atrás, coisa de velho chato, né, ficar falando de história. Mas para fazer o link aí com o erro semântico, né? Os médicos, no século XIX, os médicos se formavam generalistas, né? Você tinha, começando ali as especialidades cirúrgicas, né? A cirurgia geral, praticamente. Mas até então, você tinha o cara que era clínico e o cara que era cirurgião. Né? O cirurgião era todas as áreas cirúrgicas e o cara clínico era todas as áreas clínicas. Deixa eu mudar aqui de lugar. E aí você tinha, então, o clínico e o cirurgião. O clínico, como não existia posto de saúde, né, os centros de saúde eram Santa Casas, o clínico ia na casa da pessoa e ele virava o médico da família, né? Um artigo de pertencimento, ele era o médico da família. A nossa especialidade é medicina de família, né? Porque é de entendimento.
E aí você não tinha, no momento, as faculdades, as universidades optaram, em um certo momento aqui no Brasil, para um modelo de formar hiperespecialistas mesmo. Né? A gente foi mais para o modelo americanizado e o mercado comprou isso. A gente não tinha um sistema de saúde como o NHS ou como o Canadá, a Inglaterra. A gente começou a ter desenvolvimento da saúde suplementar, da saúde particular, que comprou essa estrutura hiperespecializada e começou a consumir saúde assim. Então, aí você não tinha o especialista em atenção primária, que era o médico de família. Você tinha um cara que era o generalista, ocupando esse lugar, e aí isso começou a ser ocupado por outros especialistas, como ginecologista, pediatra e o cara que fez clínica médica. Então, o cara que fez clínica médica, no mundo inteiro, ele chama de medical interna ou medicina interna. Então, ele não é clínico geral, medicina interna, que é o cara que está lá dentro do hospital, é o clínico que está dentro do hospital. Só que aqui no Brasil ele saiu de dentro do hospital e foi para a unidade básica de saúde, onde não tinha médico de família. E aí vem essa confusão e atrelado a esse modelo, tanto no público quanto no SUS, de consumir hiperespecialistas. Então, essas pessoas todas, né, de uma certa maneira, lógico, a ignorância cabe a cada um que quer, né? Então, a pessoa quer continuar na ignorância depois de ter informação, e hoje em dia com mais informação, ok. Mas tem uma questão cultural muito forte, né, de não entendimento da especialidade. Pega uma reunião de família de vocês, né, onde tem os parentes mais distantes, aqueles tios que você vê uma vez na vida, e pergunta para ele o que ele sabe de medicina de família. Provavelmente ele vai se remeter à figura daquele médico da família que ia na casa das pessoas, porque é a única coisa que ele consegue linkar com a especialidade. Então, cabe, sim, a cada um de nós hoje que estamos na especialidade, ou quem está entrando na especialidade, né, desconstruir essa imagem dia a dia com o paciente, né, com quem você cuida, e mostrar para ele, né, o que é um cuidado em atenção primária, o que é o cuidado da medicina de família. Então, era isso, pessoal. Estou adorando aí a conversa toda e vocês estão todos de parabéns aí, vocês estão demais. Posso complementar a fala do Renato? Eu fiquei muito feliz que o Renato entrou, porque daí eu não era o mais velho aqui. Então, isso foi bem legal. Obrigado, Renato. Um ponto importante, acho que eu também, como o Renato já saí fazendo a residência, eu acho que eu vou fazer um convite para vocês, não vou ficar falando muito. Estamos em 119 pessoas aqui, então eu convido que cada um de vocês tenha o seu médico de família. Então, acho que é uma pergunta que eu faria e um convite para que vocês ou procurem na unidade básica perto da casa de vocês, no sistema de saúde suplementar, no médico particular, tanto faz, mas tenham um médico de família para chamar de seus, né? Então, acho que isso vai ajudar vocês a entenderem o que a gente faz dentro da medicina de família, a diferença do que vocês viram, porque assim como a Camila falou, eu fiz a faculdade no interior de São Paulo, na FAMEMA, que é uma estadual. Eu também, lá, teoricamente, eu sabia atenção primária desde o primeiro dia. Só que quando eu entrei na residência, que eu descobri o que era atenção primária e qual era o papel do médico de família. Então, eu convido vocês a terem um médico de família, acho que isso é super importante para vocês conhecerem, poderem falar com mais autoridade, e também, eu acho que a grande mudança, a gente está falando muito disso, tem que ocupar os espaços, mas também como a gente consegue trazer isso para o paciente, né? Então, que as pessoas comecem a falar, eu não quero passar no cardio, eu quero passar com o meu médico de família, né? Então, vou trazer, acho que todo mundo trouxe um pouco de experiência, um pouco antes dessa conversa, eu estava atendendo uma paciente minha do consultório também, ela, enfim, passou no gineco, que é difícil, gineco acho que é das especialidades mais difíceis de abandonarem e ficarem só com o médico de família, mas ela falou, eu passei, eu não queria, ele me passou 3 remédios, se você me falar para eu tomar, eu tomo, mas eu não confiei ali. Então, como a gente consegue ter este papel, e essa é uma especificidade do médico de família, de como ter esse cuidado longitudinal, e a gente aprende dentro da residência essas ferramentas. Então, de novo, e a residência, ela traz isso, ela traz a especialidade de medicina de família e comunidade, que é diferente do que a Maite trouxe, de fazer cada um dos ambulatórios e junta num pacotinho. Isso não dá um bom médico de família, né? Então, o bom médico de família tem que entender o conceito, o que é a medicina de família, e dentro disso entender quem é aquela pessoa. Então, acho que o convite que vocês tenham um médico de família,
e que o foco seja conquistar, enfim, as pessoas sentirem falta desse profissional. Acho que aí que a medicina de família, que já tem um papel muito mais importante do que quando o Renato e eu fizemos residência, mas aí é que a gente vai começar a sentir essa necessidade quando a população começar a cobrar. Não, eu não quero passar no cara, eu quero médico de família. Eu não quero passar nesse médico que não é médico de família, eu quero médico de família. Então, acho que aí a gente começa, a Maria Fernanda, por exemplo, ela vai sentir muito isso. Putz, eu vou passar com a minha médica de família. E acho que é essa construção que a medicina de família traz de uma forma muito satisfatória. Então, Rafael, eu tenho, agora começando, né, consultório, é engraçado, na saúde suplementar eu tenho alguns que já me consideram assim, tem que falar com ela antes. Mas no consultório eu percebo que isso fica mais enraizado. Eu tenho médica que falou assim, não, você faz também ginecologia? Eu faço. Ela disse assim, mas eu já acabei marcando com a ginecologista. Eu falei, tudo bem, vai nela, não tem problema. Mas o que aconteceu? Ela foi lá, fez uma prescrição gigante, ela ligou para mim antes e falou assim, será que eu posso tomar isso daqui? Falei, calma, vamos com calma, sabe? Aí ela, assim, ela tinha acabado de sair do médico, do ginecologista, sei lá, sabe, Deus, um ginecologista bem renomado aqui na minha cidade, mas ela me ligou, porque eu era a pessoa que conhecia mais ela. Isso mostra, para mim, tudo bem que ela tenha ido lá, não tem problema, mas ela ainda quis saber da minha opinião. Isso é muito legal, porque eu já conheço ela há mais tempo do que a ginecologista que não fez uma consulta e já pediu de cara exames antes da consulta. Entendeu? Somos coordenadores do cuidado, né? Exatamente. Gente, nossa hora, eu sei que a gente se empolgou. Eu vou primeiro pedir desculpas porque a gente se empolgou e deixou um pouco das perguntas de lado. Eu vou tentar ser bem breve aqui para finalizar, que tiveram algumas perguntas que todo mundo passa mesmo na residência. Olha, depende da residência. Não é uma residência difícil, tá? A concorrência é baixa, pela baixa procura, pelo pouco conhecimento, mas não é todo mundo que passa, na minha metade ficou para trás. Como é o dia a dia na residência, né, isso vocês vão perguntando para cada um específico, porque é muito diferente, e se a vida de pós-formado é uma vida mais tranquila. Geralmente, médico de família e comunidade consegue ter, assim, uma vida um pouco mais confortável, mas depende do que você considera confortável. Para mim, confortável é poder ir um dia na praia, Tem gente que considera confortável ganhar 50 mil reais por mês, né? Enfim, não é o meu caso. Sobre a prova de título, só posso fazer a prova no último ano de faculdade. Sim, para entrar na residência você tem que ter terminado a faculdade. Gerenciar o pouco tempo de atendimento é uma coisa linda, que você só aprende na residência, e com 7 minutos você faz uma consulta incrível, muito melhor, às vezes, do que uma consulta de 40 minutos. E isso vai se dando ao longo do tempo, tá, gente? É muito treinamento, a gente estuda para isso. Ainda é possível fazer com mais médicos, o mais médicos não torna ninguém médico de família e comunidade. Se você fez o mais médico e quer ser médico de família e comunidade, você precisa prestar a prova de título e ter um tempo específico de atuação. Você faz pós-graduação, não é a especialidade em si. E não tem mais médico, gente, acabou mais médico. O que seria um dia típico de residente de MFC? Depende da residência. Desculpa. Abriu de novo mais médicos. Tá? Mas aí os médicos espalhados, tá um programa mais confuso, assim, né? Foi um provimento emergencial de novo por conta da epidemia. O programa médico pro Brasil, só Deus sabe. Só Jesus na causa. Vizinho que dá na gestão da saúde, a gente tá meio que sem ministro, então não tá muito organizado essas coisas. E, gente, em relação ao dia a dia, vocês podem procurar cada um de nós aí, que a gente mandou um Insta para vocês, que a gente conta com mais detalhes, porque varia muito, gente, muito. Eu fui bem direta, quis trazer os pontos negativos para vocês, porque hoje, o que eu priorizaria são os pontos negativos. Os pontos positivos vocês vão ver lá eu falando todo dia, porque tem muita coisa linda, tem muita coisa incrível, e além do professor, além do preceptor, o nosso maior ensinamento, nossos maiores professores vão ser os nossos pacientes também, então isso tem de sobra, gente, no Brasil inteiro. Então, independente de onde você for fazer, se dedique, estude, ame o que você faz, que você vai ser um excelente médico de família.
Lógico que se os lugares têm aí suas preferências, eu até brinco que eu escolhi a minha residência por critério geográfico. Tanto que na Unicamp tem entrevista. Por que você queria aqui? Falar, gente, foi o mapa, assim, quis ficar aqui nessa localização e tô aqui. E eles viram tanto, e falaram, nossa, gente, é o critério importante que foi para mim. Então, assim, você tem que ver qual que é o critério mais importante para você. E ver os defeitos. Vejam os defeitos, porque é isso que determina, assim, o que você vai aguentar ou não. Porque parte boa tem em toda residência, parte negativa tem em toda residência, dia a dia puxado tem em toda residência. Mas é isso, gente. Vou finalizar aqui, gente, com a pergunta do Patrick. Temos que finalizar porque somos pontuais, somos médicos bonzinhos. O Patrick perguntou se a gente faz plantão para complemento de renda. Patrick, fica a seu critério. Se você gosta, meu bem, vida que é sua. Eu tô muito bem na atenção primária, maravilhosa. Também, graças a Deus. Nunca dei plantão. E se a gente trabalha em serviço público, suplementar ou só em um, também é o seu critério, tá? Se você quiser, você faz o que... Adoro dar plantão. Oi, adoro emergência. Renatão, meu filho. Renatão tá no TIR do Sírio-Libanês. Eu já tive que correr com ele por aquele hospital, entendeu? Ele me fez conhecer o Sírio. A Ana Paula é emergencista também, quase. E gente que adora dar plantão, eu detesto. Então, nada te impede. Eu amo emergência, tanto que assim, eu gosto muito de medicina de zona remota, zona rural. Hoje eu vejo que, para mim, o programa de residência foi um efeito colateral. Foi a melhor coisa que tem um programa que me preparasse muito bem para emergências. Eu pretendo ir para alguns lugares remotos. E, assim, eu tenho muito longe de fazer essas coisas. Graças a um programa que eu não escolhi necessariamente por conta disso, mas eu tenho esse preparo. E eu estou desde a R1, quem gosta de medicina zona rural, eu falo muito sobre isso, porque eu estou alocada num território super mega hiper rural, e eu acho que esses territórios mais afastados, com populações que têm aí um pouco mais de vulnerabilidade, dependendo do que a gente for considerar, é muito interessante, gente. Eu me sinto realmente, assim, uma médica de família nesse local, porque eles priorizam, eles querem as pessoas que saibam um pouco de tudo, eles querem esse tipo de profissional, né? Sim, eu não odeio emergência, mas hoje eu optei por não fazer na emergência. Só que toda emergência que tem na unidade, eles me chamam. Vamos finalizar. Eu vou só pedir para algum dos padrinhos colocar aqui a última lista que a gente tem nos comentários dos Instagrams com as residências, mas vocês podem perguntar, gente, depois no grupo. Eu vou mandar no Telegram depois, cá. Como? Vou mandar no Telegram depois. Ótimo, então ele vai mandar no Telegram depois. Então, vamos fazer uma foto com o coração, gente. Ou uma da brega, né? Mas vamos fazer uma foto aí para finalizar. Algum afiliado tira aí também, porque senão a gente não aparece. Alguém tá tirando? Gente, eu não tô tirando porque eu preciso das duas mãos. Agora que eu tire. Tiraram, beleza. Partiu? Vamos gente, muito obrigada. Beijos. Gente, Melina com a cerveja, arrasou, tá? Arrasou. Estava esperando alguém fazer isso. Toda reunião gente, família lógico. Cerveja, vinho, a gente conversa melhor. Com certeza. A gente só não fala pro paciente. Segredo. Tchau. Tchau. Gente, percebam como a gente é apaixonado por medicina de família. Todo mundo super empolgado, olhinho brilhando. A gente não calou a boca um minuto. Vejam, que especialidade. Não, eu fui acompanhando aqui pelo chat para ver as perguntas que estavam surgindo, se tinha mais alguma coisa que não estava sendo respondida. E aí, daquela listagem, só tinham ficado aquelas mais pendentes. De resto, acho que a gente respondeu tudo. Gente, eu tinha ficado muito curioso para saber como que ia ser a reunião, né? Porque eu só tenho grupos assim, mas aqui foi o único que parece que todo mundo já é de casa.